Quem tiver interesse, só falar comigo aí que eu estou agenciando. 30 milhões de euros, vocês estão levando aquele garoto promissor do futebol brasileiro. Dizem que é um futuro Felipe Coutinho aí no meio de campo, habilidosíssimo. Bom, passamos aí o tempinho, já acho que deu tempo de todo mundo entrar, acho que quem entrou, quem não entrou não entra mais, né? Então, nós vamos dar sequência aí para o assunto que a gente estava trabalhando, né? A gente parou aí na geopolítica das águas, aquela questão de conflitos de águas, tudo. Quero fechar esse assunto hoje com vocês, para a gente começar um assunto novo já na próxima aula, sexta-feira. E aí, depois, o próximo encontro só na outra sexta, né? Imagino eu que seja. Que a gente vai ter uma semana aí, não vai ter mais a semana do saco cheio, mas tem o feriadinho, segunda e terça. Então, o nosso encontro de segunda à tarde da semana que vem vai passar para outra semana, né? Não vamos ter nessa semana que vai chegar aí. Tá? Então, quero ver se eu consigo fechar isso aqui hoje com vocês. A gente parou aqui nessa questão da gestão de água, né? Falamos de agrotóxicos, a gente falou de tudo isso aqui, a qualidade da água, tudinho, a gestão dela, né? Então, a gestão de um recurso hídrico. E essa questão do meio ambiente, ó, está muito latente no nosso material, até porque é uma discussão mundial, né? Não é uma discussão do Brasil, é uma discussão do mundo. Todos os países do mundo estão discutindo o meio ambiente. Então, tem várias conferências da ONU, vocês viram. Nas 2 últimas semanas, o Brasil abriu 2 reuniões, né, à distância, o nosso presidente abriu as 2 reuniões discursando sobre a principal pauta, que é o meio ambiente. Então, os países no mundo todo estão direcionados a esse assunto. Quem acompanhou na semana passada, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, teve lá o primeiro debate presidencial, né, nos Estados Unidos, e o principal assunto do debate, ou um dos assuntos ali que acabou entrando, né, na discussão do debate, foi a degradação da floresta amazônica. E um dos candidatos, o Biden, chegou a falar que vai arrumar 20 milhões de dólares para o Brasil e pare de degradar. Então, o meio ambiente é um assunto a ser discutido, né? Não só pela gente, mas o mundo todo hoje discute ele. Vocês estão no primeiro ano, daqui a pouquinho vocês já estão fazendo aí as provas mais importantes, né? Vestibulares, Enem, e esse é um assunto que vai ser cobrado. É sempre muito cobrado essa questão do meio ambiente, as conferências que ocorreram, né? O que debateram, qual era o assunto principal, né? Qual era o objetivo delas, né? O que buscavam essas conferências e essas reuniões. Algumas a gente já até comentou, outras a gente ainda vai abordar, né? Por exemplo, a Eco 92, a Rio +20, sempre voltada ali para a questão da degradação ambiental, porque é uma preocupação de desenvolver de forma sustentável. Isso é uma preocupação em escala global, não só nossa aqui, mas em escala global, né? E aí fica sempre aquela preocupação sobre os governos que estão respeitando os acordos, os tratados. Então, hoje, a maioria dos acordos econômicos que existem, eles são firmados em cima também dessa questão da preservação ambiental. Recurso hídrico faz parte do meio ambiente, que faz parte do ecossistema e que também tem de ser preservado, né? Então, esse é um dos objetivos aí, né, da nossa discussão, das nossas discussões aqui nos últimos conteúdos aí, os últimos assuntos que a gente trabalhou, sempre falando muito de desenvolvimento sustentável, né? Então é um assunto que cai bastante e é muito complexo até para a gente poder entender, porque existe aquela ideia de desenvolvimento econômico, né? Desenvolver a economia, e para desenvolver a economia tem que degradar tudo, mas isso não é bem verdade, isso não faz muito sentido, principalmente quando a gente fala de Brasil, que tem uma das maiores reservas de florestas, de recursos hídricos. 12% da água doce do mundo está aqui dentro do nosso país, e ao mesmo tempo, desde a década de 70, o Brasil se destaca na grande produção do campo, né? A gente tem produzido bastante no campo, e usando um espaço limitado do nosso território, porque a gente usa apenas 27% do nosso território. Então, ali em torno de 19% para a criação de gado e 8% para atividades agrícolas, né? Produção de grãos. E somos um
uma das potências mais produtivas do planeta, se não a mais produtiva, batendo até os Estados Unidos. Então, essa questão da degradação, né, da poluição, do desmatamento, das queimadas, não faz sentido aumentar pasto, sendo que a gente já é muito produtivo, né? Então, por isso é um assunto que está sempre em discussão. A gestão dos recursos hídricos também tem que estar em discussão, porque ela também está ligada ao campo. Lembra que a gente falou, 70% da água doce é utilizada na atividade agrícola. A gente tem em torno ali de 21% ligado à indústria. E o que sobra é uso doméstico. Então, é muita coisa só para a agricultura, né? Só para a pecuária. Tá? Muita coisa. A gente está numa região, eu estava até comentando um pouquinho ali no começo da aula, para quem entrou depois, a gente estava falando desse calor que está demais aqui na nossa região. É um período de estiagem, olha quantos dias não chove. Deu uma chuvinha um dia ou outro ali, bem pouquinho, e passou. Então, muito tempo sem chover. Quer dizer que o nosso ciclo hidrológico aqui da nossa região ele já está, de certa forma, ali, um pouco prejudicado pela falta da formação de nuvens de chuva. E aí tem um outro fator muito importante a ser analisado, que é o fato do sistema de irrigação aqui na região centro-oeste, a região do Cerrado, que é onde nós temos um berço de água doce aqui nessa região. E boa parte dessa água doce, nesse período da estiagem, período das secas, é destinado a sistema de irrigação, abastecimento dessas áreas rurais. Né? Então, qual é a nossa preocupação? É da manutenção desses recursos hídricos para que eles possam abastecer, né, essa área por mais tempo. Aí, nessa semana agora que passou, tivemos ali a empresa que fornece água para Campo Grande, o prefeito, né, anunciando que era necessário um uso consciente da sociedade sobre esse recurso hídrico. Mas a gente acabou de falar que quem consome a menor quantidade são as cidades. Mas é assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Nós temos que poupar cada vez mais para que a economia continue utilizando esse recurso sem que falte para ela. É isso que tem acontecido. Então, nós poupamos o consumo, consumimos menos, para que o sistema de irrigação e as indústrias continuem produzindo, né, utilizando esse recurso. Né? Por mais que a gente questione e fale, mas a gente não usa grande quantidade, a gente acaba economizando para esses setores da economia utilizarem uma grande quantidade de água, muito mais até do que a gente utiliza. De certa forma, é algo ali que não faz sentido, né? É totalmente desproporcional, né? Mas está sim inserido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O Brasil continue produzindo no campo, a gente tem que economizar ali para que o sistema de irrigação nesse período de estiagem ele continue funcionando e utilizando mais água até do que os grandes centros urbanos aqui da região centro-oeste, que é uma das áreas que tem uma grande quantidade de água. Sem falar que nós temos outras regiões do Brasil que também sofrem com a falta de água. A região sudeste é um exemplo disso. Há uns 2 anos atrás, a Cantareira secou. Então, é uma região que sofre nessa época do ano, na estiagem, com falta de água. Tá? A região Nordeste, a gente nem precisa falar, né? Ali na região Nordeste também a falta de água é algo que é presente, marcante para o povo sertanejo. Então, tem várias regiões do Brasil que nós temos já esse recurso faltando. Esse sistema aqui de gestão hídrica, para quem não veio na aula passada, eu mostrei para vocês, né? É um esqueminha para a gente poder ter ali a oferta de água segura e que não falte, né? Então tem que seguir esse esquema, saneamento básico, coleta e tratamento de água. A gente comentou que tem hoje em torno aí de 1,2 bilhão de pessoas no planeta que não tem acesso à água tratada. Aí tem 1,8 que não tem acesso a saneamento básico. Então morre em média no planeta, tá, por ano em torno ali aproximadamente 5 milhões de pessoas por doenças doenças ligadas ali à falta de saneamento básico, né? De água tratada, porque acabam ingerindo água contaminada, né? E aí infecção nos órgãos e acabam morrendo. Isso é muito corriqueiro. Então nós temos um planeta que já falta água,
E isso é uma realidade, por isso que esse assunto se chama geopolítica, então são os conflitos pela água. Conflito pela água no planeta todo. Essa questão da gestão, da manutenção, da preservação, né, de florestas, de solo, também tem a ver com a preservação desses recursos hídricos. Porque às vezes a gente está falando aqui de preservar, de desmatamento, queimado, o fala, pô, mas o que isso tem a ver com água? As nascentes estão no meio dessas florestas, dessas áreas naturais. Se você desmata, você mata essa nascente, logo você mata um afluente de um grande rio, logo a vazante desse grande rio diminui, daqui a pouco ele está escasso. Então, por isso que preservar a floresta é tão necessário quanto preservar ali esses recursos hídricos, né? Principalmente as matas ciliares, falando aqui da nossa região, a preservação daquela vegetação que está à margem dos rios, evitando deslizamento de sedimentos, né, contaminação, esgotamento do rio, assoreamento, né, que é o aumento daquele recurso hídrico, tá? Então, por isso, uma gestão hídrica sustentável, ó, redução de vazamentos, educação ambiental, né, campanhas de conscientização para um uso mais consciente, mesmo a gente sabendo que o espaço urbano usa a menor quantidade, né? Essa política de conscientização também tinha que ter no campo para reaproveitamento da água utilizada pelos sistemas de irrigação, né? Deveria existir. Não existe, mas deveria, né? Tem muito mais política de conscientização aqui para a nossa área do que, né, para essas áreas que consomem uma grande quantidade de água. Fiscalização mais forte, multando as pessoas que acabam consumindo uma grande quantidade desnecessária, desperdiçando, né? Proteção aqui dos mananciais, que são as nascentes ali, né? Cobertura vegetal próximo aos rios, a mata ciliar que a gente comentou. Reuso da água, principalmente nos centros urbanos, água da chuva, daria para reutilizar. Existem sistemas de galerias que acabam captando essa água da chuva, depois tratam ela e disponibilizam para um reuso, principalmente nas indústrias, né? Condomínios, indústrias também poderiam reaproveitar a água da chuva. E captação dessa água da chuva para todos os usuários aí seria algo mais abrangente, né? Tem casas que têm uso mais sustentável. E aí as pessoas acabam acumulando essa água da chuva, utilizando para outros fins, como lavar calçada, limpar a casa, né? E usa só essa água da chuva e deixa a água potável apenas para utilizar ali no dia a dia, no consumo, tá? Manutenção da qualidade aqui, tratamento residual da água, isso também é muito importante, não sei se a gente tinha comentado, mas a gente tem que fazer todos os tratamentos, pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário, tem tudo a ver aqui com o sistema de recurso hídrico utilizado ali naquela cidade. Se nós liberamos esgoto para um recurso hídrico, como acontecia aqui no passado, muito comum no Brasil, né? O esgoto das cidades irem para os rios, aí você tem que fazer todo um processo de tratamento daquele recurso hídrico, tirando aqueles resíduos sólidos, né, que contaminam ali os rios e contaminam ali também as áreas. Depois acabam contaminando as próprias pessoas que acabam consumindo essa água contaminada ou os animais que eles acabam consumindo também dessa região. Tá? Então é necessário um tratamento dessa água. Vocês viram que no Brasil, menos de 50%, a gente já trabalhou aqui também, menos de 50% da água no país é tratada. Esgoto nem se fala, né? Esgoto é menos ainda, quase 60% do esgoto não é tratado aqui dentro. Significa que a gente está liberando esse esgoto para algum lugar, né? O meio ambiente, tá? E a gente não está tratando dele. Então a gente está contribuindo para a contaminação de um ecossistema sem um tratamento adequado daquele esgoto. Preocupante. Muito preocupante isso, porque se nós estamos liberando esse esgoto, significa que as pessoas não têm também água tratada. Então elas estão consumindo a mesma água onde elas liberam o esgoto. Estão tendo contato com uma água contaminada. E a gente viu que esse fator ele aumentou bastante, principalmente agora no período da pandemia, né? No período da pandemia a gente viu isso, essa discrepância de uma camada da sociedade para outra. Principalmente daquela que tem mais capital e daquela que tem menos capital, que vive nas áreas mais periféricas, quando o método básico de profilaxia para impedir ali a contaminação era lavar bem as mãos, né, com sabão e água corrente, e boa parte das famílias aqui no Brasil, das casas e das pessoas, não tem acesso à água. Por isso que foi necessário realizar um marco do saneamento básico, que teve muito barulho,
lá no começo, mas agora deu uma esfriada, se fala muito pouco dele, né? A gente não sabe nem se vai ser realizado, tá? Falei também já isso aqui com vocês, coleta de lixo urbano, né? Muito necessária essa coleta de lixo urbano. E é mais necessário ainda que se tenha um local apropriado para receber esse lixo urbano. É porque eu comentei, nós fazemos parte de uma sociedade extremamente consumista, né? Consome demais. Não estou nem falando de uma sociedade capitalista, que já somos há muito tempo, né? Mas consumista, voltada para o consumo, e consumo em massa. Nós consumimos em massa. Quer dizer o quê? Que nós geramos muito lixo, muitos resíduos sólidos, né? Descartamos muitas embalagens, descartamos restos de alimentos perecíveis, né? Plásticos, borracha, a gente acaba descartando muitos materiais aí para o lixo que acabam chegando na natureza, né? Não é por nossa culpa que chegam na natureza, porque aí vai para um processo de coleta e aí tem aquelas pessoas que acabam acessando o lixão, né, ou a área de coleta de lixo, e dali elas acabam tendo contato com esses recursos e acabam espalhando esses recursos pela área. Mas o fato é que nos grandes centros urbanos isso acontece com uma frequência muito maior. E esse lixo liberado, numa época mais seca como essa nossa, a gente quase não vê, né, a liberação dele. Mas ele está sendo liberado, ele está sendo armazenado em algum lugar. Geralmente vai para a parte mais baixa ali do solo, né, os bueiros, ou são carregados mesmo pelas águas ali das chuvas. E aí quando vem uma chuva mais forte, não tem por onde escoar essa água, porque os bueiros estão entupidos, e aí acaba ocorrendo o que nós chamamos de alagamento, né, ou enchentes nesses centros urbanos. Isso é um outro fenômeno também muito comum, né, nessas áreas. São Paulo, Rio de Janeiro sofre com isso. Vocês viram no começo do ano Belo Horizonte, né? A gente discutiu bastante Belo Horizonte, porque Belo Horizonte canalizou boa parte dos seus rios, e aí o escoamento do rio ele está ocorrendo, mas a gente não percebe. Tem um monte de rio submerso, e aí com entupimento, ou com uma grande quantidade de água ali, começa a liberar a água de volta para a superfície, alagou tudo, arrancou asfalto. Então, isso é muito presente nos grandes centros urbanos. Fala assim, mas Campo Grande não tem isso. Tem sim. Quem conhece a Avenida Norte-Sul, inclusive aqui perto da minha casa, sabe que na época das chuvas, essa avenida vira um trem, né? Carro não passa, carro alaga, vai no meio do rio. Então, fica uma loucura. Por quê? Porque durante a parte mais seca de estiagem, é o período em que a gente está liberando ali lixo, não tem uma coleta correta, tem um monte de animais aí que acabam, né, estourando os lixos também, libera esse material para as ruas e você acaba entupindo os bueiros. Não tem uma fiscalização muito forte da prefeitura, né, um trabalho nesse período da estiagem mais sério, mais voltado ali para melhorar esse contingente. Aí quando vem as chuvas, parece que é algo assim, né, que não estava esperando. Fala, nossa, alagou. Estava esperando, mas todo ano alaga, sempre nos mesmos lugares. Então, as políticas públicas também significa que elas não estão funcionando, ou elas estão erradas nessas áreas, né? Ou elas são poucas políticas públicas voltadas a atender essa demanda. Deveriam ser mais fortes ou melhores, né, aplicadas. Isso também é uma realidade dos grandes centros urbanos. É igual a questão dos buracos. Reparem como Campo Grande tem um monte de buraco agora e estava seca, dava tempo, né, de arrumar esses asfaltos. Alguns até estão sendo arrumados, né? Até porque também tem um ano que é um ano atípico, é um ano eleitoral, então há uma demanda maior por esses serviços. Mas vai esperar chegar a época das chuvas, que aí os buracos aumentam, para poder começar uma política voltada a atender aquela área, né, que é o asfalto, malha asfáltica, que é uma outra questão. Um outro fenômeno que acontece aqui na nossa região é asfaltar as ruas e depois quebrar as ruas para passar manilha de esgoto, que é aquela tubulação enorme, né, para poder coletar o esgoto das casas. Então asfalta primeiro e depois quebra para poder pôr aquele troço. Aí fica o asfalto tudo desnivelado, coisa horrível, né? Retalhado. Mas isso também é uma realidade aqui da nossa cidade. Muito comum isso. Os engenheiros aqui da nossa cidade são muito bons nesse ponto, né? Nos projetos deles. Então eles acabam fazendo isso duas vezes. Isso também tem a ver com o planejamento urbano. O crescimento urbano, ele acaba trazendo a necessidade da gente planejar melhor as cidades. Inclusive, coleta de lixo urbano faz parte do planejamento urbano, né? Sistema de esgoto
faz parte do planejamento urbano. Sistema de água tratada faz parte do planejamento urbano. Se uma cidade não planeja, significa que ela não vai conseguir atender essas áreas, essas demandas que são demandas sociais para a população. Significa que essa população vai ficar sem ter esse atendimento, ou seja, numa condição precária. E aí ela fica mais exposta, essa população, a mais riscos, né? Seja o risco de habitação, seja o risco de contaminação, tá? Então essa é uma grande preocupação nossa também, né? Aqui a coleta de resíduos sólidos, a gente falou um pouquinho na aula passada, a região que mais concentra é a região sudeste, né? Depois nordeste, sul, centro-oeste e o norte, que primeiro, pouco ocupado, e depois que a coleta de lixo dessa área norte, ela é bem baixa também. O descarte vai mais para a natureza do que para a coleta. Só teria razão. Então a gente produz aqui, ó, em torno de 150 mil toneladas de lixo sólido, né, no Brasil. Tá? Muita coisa? Nossa, muita coisa. Para um país emergente como o nosso, muita produção de lixo. A gente poderia ter um local mais adequado para o nosso lixo? Claro que sim. Eu dou sempre o mesmo exemplo, e eu acho que eu já falei disso aqui na aula passada com vocês, o Japão, por exemplo. O Japão tem um local adequado para receber esse lixo urbano, que são as usinas de lixo. Aí eles pegam esse lixo, queimam ele, incineram ele, e da fumaça da queima desse lixo acaba rotacionando lá a turbina e faz energia. É uma fonte energética da matriz energética japonesa. A gente ainda vai falar um pouquinho mais de matriz energética nos próximos dias aí. Nós vamos ter um encontro diferente mais para frente, não vou contar nada agora, mas a gente vai citar isso, eu vou citar isso para vocês. O Japão tem isso, investiu nessa tecnologia. E aí, um espaço reduzido como é o Japão, onde não teria espaço para construir lixões, ele pega aquele lixo e faz daquele lixo uma energia que vai ser reutilizada. É muito interessante, tá? E fornece energia para o povo e não tem acúmulo de lixo, como ocorre aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem lixão, a cidade tem um lixão a céu aberto, que tem lá todo um preparo para o solo, dizem que é mas aquilo ali acaba contaminando o solo, contamina a atmosfera, porque é um cheiro insuportável, todo dia tem queimadas lá, o lixo mesmo, ele queima por si só, não precisa ter a fogo, até porque tem a produção do gás metano, que é altamente volátil, né? Então ele queima muito fácil, e aí acaba contaminando toda uma área, que é aquela área ali passeio da Hidrolândia. Tá? Então, aqui nós temos um lixão a céu aberto, que tem que ser discutido sim, já tem que ser discutido no Brasil, essa trazida de tecnologia de fora para cá, para desenvolver ali sistemas onde a gente possa analisar quais são as melhores saídas para o nosso lixo, né? Para a produção ali, ou para o descarte e uso do nosso lixo aqui dentro do nosso território. Beleza? Bom, rede de esgoto, falei para vocês também, né? O Brasil ainda tem uma demanda relativamente baixa e é por isso que foi discutido aí o nosso marco do saneamento básico para poder tratar o esgoto aí das áreas, das regiões. A gente tem várias áreas bem urbanizadas que não tem coleta ainda de esgoto, então as casas usam aquele sistema de fossa e aí qual é o risco de proliferação de animal, qual é o risco de um afundamento do solo. Então tem vários riscos para você ter essa fossa e não ter um sistema de ligação direto, né, com a rua. Sem falar que você está correndo risco ali de não ter aquele recurso tratado. O esgoto ele tem que ser tratado porque aquela água ela tem que retornar para o meio natural, para voltar a fazer o ciclo, né? Não é nem para o consumo, a gente não vai consumir a água que foi tratada do esgoto, né? Mas para fazer o ciclo hidrológico, de novo, que a gente comentou, né? A água ela tem que estar ali no rio, porque o calor vai fazer evapotranspiração, condensação, depois a precipitação, irrigação do solo e vai tudo de novo, né? Por isso é necessária a água, a vegetação, solo, seres vivos, seres abióticos, todos eles integrados formando um ecossistema. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Tá? Sem falar que você tem um monte de fossa. Por exemplo, aqui na nossa região tem um monte de fossa. Tem áreas aí periféricas aqui em Campo Grande, tem um monte de fossa. Você imagina essa grande quantidade de fossa e o que ela está liberando de recurso
né, contaminado ali para o nosso lençol freático, para a nossa água subterrânea, que é o aquífero Guarani, que é uma área de preservação também permanente, uma reserva de água doce. O nome já diz, já comentei com vocês, reserva de água doce significa que para aquela hora que faltar água, nós vamos ter que buscar nessa reserva, vamos ter que perfurar ali, né, aquele solo, vamos ter que buscar ali a nossa reserva de água doce, né, o nosso abastecimento, e tirar dali o abastecimento das cidades. Tem várias regiões do planeta que já usam essas áreas de reservas. O México, por exemplo, a cidade do México está tendo afundamento anualmente de 2%, ali 2 centímetros do solo, devido à retirada de água da parte subterrânea, da parte da reserva. Então está afundando a cidade. Isso é uma saída. Abastece, mas uma hora vai faltar esse recurso também. E aí começam as questões ali de conflitos, né, pelo acesso à água. Tá? Aqui o controle sobre o uso de agrotóxicos, a gente comentou um pouquinho. O Brasil aumentou muito a demanda de utilização do agrotóxico. Isso é muito bom para quem produz no campo e para quem vende agrotóxico. Né? Os vendedores, os caras que produzem agrotóxicos, as indústrias, é muito bom. Porque o Brasil aumentou a demanda na quantidade, né? Liberação na quantidade de agrotóxicos a serem utilizados na lavoura brasileira. É bom porque você impede que as pragas tomem conta das lavouras, né, que degradam ali a produção, que prejudiquem a economia do produtor. Isso é muito bom. Por outro lado, você está contaminando toda uma área, um ecossistema, um solo, as reservas. Né? Isso é um risco que a gente corre aqui na nossa região, muito discutido aqui na região do Cerrado, que é onde nós tivemos o avanço, né, das monoculturas nos últimos anos, principalmente depois da década de 70, que vem ali com a Revolução Verde. Então, é uma preocupação muito grande aqui e muito discutida aqui na região centro-oeste. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos uma grande expansão dessas atividades monocultoras, nós temos também a questão de estar em um dos biomas que tem a maior quantidade de água doce do planeta, que é o Cerrado brasileiro. E não só na superfície, mas também de forma subterrânea. E esse agrotóxico aí, ele acaba infiltrando no solo com a água da chuva, com o sistema de irrigação, desse período agora, que os caras estão despejando agrotóxico e a água está lá batendo na lavoura. Aquela água infiltra no solo, contamina o solo e contamina o lençol freático. Né? Então, naquela ânsia de produzir, de aumentar a produtividade, a gente também acaba prejudicando o meio ambiente. Sem falar que o agrotóxico acaba colocando em risco também a saúde humana, né? Porque ele acaba trazendo ali, provocando sérias consequências para o nosso sistema imunológico, né? Então acaba prejudicando a gente mesmo. Tá? É claro que essa discussão ela não vai acabar agora e ela vai continuar por muito tempo. O Brasil chegou a sofrer algumas ameaças de países que queriam diminuir a compra dos nossos produtos porque a gente tinha aumentado a utilização de agrotóxicos. Tem um monte de país lá fora que está mais ligado a essa questão da não utilização de agrotóxico, o que faz com que o produto fique melhor, né, e cause menos risco à saúde humana. Tá? Então, muita gente tem parado de comprar os nossos produtos porque a gente aumentou a utilização de agrotóxicos. Isso é um risco, né? É um risco que vai para o lado da economia. Assim como desmatar e queimar também vai para o lado da economia. Como eu disse no começo da aula, nós aparecemos no debate americano porque nós estamos degradando cada vez mais. Uma utilização maior, a maior quantidade de agrotóxicos também significa aumentar a degradação. Agrotóxicos também degrada o solo, degrada as reservas de água doce que a gente acabou de comentar. Então, é um risco também. Né? A aula passada eu mostrei esse tabelinha para vocês, inseticidas, fungicidas, herbicidas, esfoliantes, fumigantes são os tipos de agrotóxicos que nós utilizamos nas lavouras aqui. Combate a insetos, fungos, ervas daninhas, folhas indesejadas, bactérias nos solos. Tá? Todos eles são colocados ali para diminuir a quantidade dessas espécies indesejadas ali na lavoura, seja de insetos como de ervas também. Né? Aqui a quantidade de agrotóxicos que foram liberados no Brasil nos últimos anos. Então a gente já tinha uma quantidade razoável, né? Diminuiu em 2010, já foi para 104. Depois de 2010 voltou a crescer.
aí diminui em 2013, depois volta a crescer, diminui em 2015, depois de 2015 ó, só foi aumentando. Foram os recordes na liberação, né, de quantidade de agrotóxicos, de marcas, de fins ali agrícolas, insumos, né, para cada destino daqueles exemplos que a gente viu agora. Então, cada um deles ali receberam uma grande quantidade de agrotóxicos sendo liberado. Essa carga maior significa também uma maior contaminação dos solos, significa também uma maior contaminação das nossas reservas de água doce que existem aqui no nosso país, né, que não é pouca, são bastante. Então, você liberar mais agrotóxicos, você coloca em risco, né, toda essa questão ambiental que a gente tem falado. Então, nós estamos chegando a 500 tipos de agrotóxicos liberados aqui dentro do Brasil, para 8% de área cultivável, né, que estão produzindo, altamente produtivos, que é o agronegócio, né, o agrobusiness, que é produzido aqui dentro do nosso território. Tá? Acesso aqui ó, equilibrado à água. Então, a ANA, que é a nossa Agência Nacional de Águas, em 2017 lançou aqui um relatório, ó, Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, era o nome desse relatório. Né? Fazendo referência aqui ao acompanhamento da situação do recurso do nosso país, sistema de irrigação ó, com o maior consumidor, 67,2%, seguida do abastecimento animal, 11,1%. Então, só aqui nós já temos 78,3%, né? Só no campo. Tá? Uso doméstico, 11%, indústria, 9,5%, a nossa indústria foi diminuindo, né? Termoelétricas, 1,1%. Então, essa é a utilização. Tá? Crescente, ó, demanda do uso crescente, 80% aumentou, né, essa demanda nos últimos 10 anos. Então, só o campo, sistema agrícola, sistema ali, a produção do sistema primário da economia, né, produção agrícola e criação de animais, 78,3%. Muita coisa, maior que a média global. Então, no Brasil, a gente usa mais água no campo do que nas cidades. Tá? Estações de tratamento de água, as ETAs, a gente tem aqui também. Quem é aluno do FLEME desde lá do sexto ano sabe que lá no sexto ano tem uma visita que fazem lá na Águas Guarinoba para poder ver essas ETAs aqui, né, que são ali as centrais de tratamento, as estações de tratamento. Então tem lá uns recipientes gigantes onde são adicionados ali uma grande quantidade de reagentes químicos nessas águas que estão contaminadas, seja pelo esgoto, por materiais, restos de materiais ali, até que essa água ela consiga diminuir muito esses agentes, né, infectuosos, e aí, depois dessa água trabalhada, ela acaba retornando para o meio natural. Tá? Então, aqui tem os sistemas, né, que são utilizados nessas estações de tratamento. Então, captação, retirada de água bruta do manancial, essa captação acaba servindo para abastecimento das casas. Adução, ó, caminho percorrido pela ETA. Mistura rápida, distante aqui adição de um coagulante para remoção de impurezas nessa água. Floculação, onde ocorre a aglutinação dessas impurezas. Decantação, os flocos sedimentam no fundo do tanque e são separados da água, né? Aí filtração, retenção dos flocos menores em camadas filtrantes. E aí nós temos aqui, ó, desinfecção, que era para ter negrito, mas não está, chamada de cloração, adição de cloro, eliminação de micro-organismos patogênicos, fluoretação, adição de compostos de flúor, prevenção da cárie dentária na água e bombeamento para as redes e reservatórios ali para distribuir essa água até chegar, né, no fim do processo, que seria a torneira das nossas casas. Então, a água para chegar nas nossas casas ela tem que seguir esse padrão, que é um padrão de qualidade para que a gente possa ter registrado essa água como uma água potável. Se não fizer isso, a água é potável? Não é, já falei para vocês. O simples fato da água ser doce, estar presente ali no rio, ou no lago, ou no córrego, não faz dela uma água potável. Então, você não pode chegar lá, encher sua garrafa de água e sair bebendo. Você está tomando uma água contaminada, céu aberto, não passou pelo processo de retirada dessas impurezas, dessas bactérias, né, fungos, tá, que são adicionados ali para matar
esses micro-organismos para que depois a gente possa ingerir sem ocasionar nenhum tipo ali de doença, né? Nenhum tipo de contaminação dentro do nosso sistema, né? Diferentes animais que acabam quebrando, né, essas bactérias, a gente não consegue quebrar elas. Nosso sistema não consegue, tá? Regulação aqui, ó, dos direitos, né, sobre o uso ali desses recursos, aqui, principalmente dos mares. Então, o direito marítimo, deixa eu interromper aqui, vou pôr de novo. Tá aparecendo ali uma... Vê se vai aparecer, calma aí. Aí, beleza. Vamos lá. Sobre os mares. Todo país ali também, que tem litoral, tem direitos sobre aquela parte litorânea. Isso faz parte de uma convenção, né, das Nações Unidas, que registrou isso como direito dos países, a fim de evitar ali conflitos, né, ou disputas de interesses por regiões. Por exemplo, o Brasil descobriu que no seu litoral tem muito petróleo, região do pré-sal. Se o Brasil não tivesse fazendo, se isso não existisse, essa convenção, possivelmente qualquer país poderia vir para cá e começar a usar ali nosso petróleo sem que a gente liberasse, o que poderia gerar um risco a uma quebra de diplomacia, que significa dizer uma guerra ou um conflito entre nações, né? Então esse direito, olha lá, o direito marítimo é parte aqui do direito internacional público. Durante muito tempo isso aqui não existiu, não estiveram definidas, e aí a gente teve uma codificação, tá, a partir ali, ó, das Nações Unidas, né, então da ONU, e através do Acordo de Genebra, Convenção de Genebra, que ocorreu em 1958, que ela definiu ali alguns conflitos que ocorriam no mundo naquele período. Por exemplo, a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né, a divisão do Vietnã foi decidida nessa conferência aí, nessa Convenção de Genebra. E também se discutiu muito a questão dos mares, era o período da Guerra Fria. Então havia uma tensão mundial sobre o respeito aos territórios, né, sem que houvesse ali invasão de nenhum dos lados. Então havia uma necessidade de se discutir muito, né, essa questão aqui das águas, principalmente dos mares, né? Convenção sobre o mar territorial e a zona contígua desse mar, né? A gente saber ali onde vai o mar, onde inicia o oceano, então há uma discussão muito grande, né? Aquela questão da plataforma continental, as praias, o pertencimento dela aos países, então há uma reserva ali e a importância de cada área dessa aos respectivos países, né? Convenção sobre o alto mar, então tem a questão do alto mar que aí tem a ver com o oceano, aí não pertence a nenhum país, o oceano não pertence a nenhum país, né? Convenção sobre pesca e conservação dos recursos vivos do alto mar, então a pesca da forma que ela era, predatória, então houve uma convenção para regulamentar. Por exemplo, hoje não é permitido mais que os japoneses caçem ali as baleias, como eles faziam no passado, né? Existia uma pesca muito grande desse tipo de animal. Não que não ocorra, continua ocorrendo, mas havia uma demanda muito alta do Japão pela carne da baleia. Então, ela era muito procurada lá dentro do país. Então houve uma convenção seguindo esses direitos aqui dos mares para que reduzisse a pesca desse tipo de animal, tá? E a convenção sobre a plataforma continental, que aí é aquela parte que pega as praias, né, até onde os banhistas ali costumam utilizar, né, fazer andar com barco, com iate, jet ski. Então essa convenção de que pertenceriam ali ao território dos países. Essa camada que eu dei o exemplo do pré-sal, ela está no litoral ali da região de Santos, distante até da camada da plataforma continental brasileira, de certa forma distante, mas com os direitos, todos eles embutidos ao Brasil. O Brasil é que tem o direito de extrair esses recursos naturais daquela área, tá? Estão utilizando ele, né, como uma extensão do seu território. Por isso que os países têm as marinhas, né, as forças navais ali, para poder resguardar essas áreas dos mares e dos oceanos, para que eles possam utilizar aí, né, esses recursos que estão presentes nessas regiões. Tá? Aceitação aqui
não chegou a ser generalizado, então tivemos países que não aceitaram, né, questionaram essa ideia de controle do mar, então isso também existe. Né? A convenção aqui, o nome dela, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, realizada em 1932, apresenta um papel importante ao se referir às normas e respeito da preservação e proteção do mar. Ela reconhece a importância de estabelecer uma ordem jurídica para os mares e oceanos, a fim de facilitar a utilização adequada e eficiente dos recursos exigentes aí, né? Conservando assim espécies vivas, mas também protegendo e preservando o meio ambiente marinho. A gente teve no ano passado, final do ano, se não me engano, nas nossas praias ali, o petróleo que foi derramado em alto mar e acabou chegando no litoral brasileiro, né? Alguns atribuem, sem ter nenhum tipo de prova, a um desastre proposital, né, da liberação desse recurso à Venezuela. Por que sem nenhum tipo de prova? Porque a gente escuta aí, né, que a Venezuela liberou esse recurso sem ter prova. Não foi, a gente não tem uma prova direta que o governo venezuelano fez isso. Mas essa prática existe, principalmente em países que estão sofrendo embargos econômicos, como é o caso da Venezuela. Aí eles acabam colocando o petróleo nessas áreas, esses petroleiros, né? E aí fazem a venda em alto mar. Aí você corre o risco de liberar algum tipo de material ali, contaminar aquela água e, por consequência, esse petróleo, passando vários dias ali no mar, ele vai, né, flutuando, é um óleo bem denso, até chegar na parte litorânea, que foi o caso aí do Brasil, das praias do Nordeste, né? Chegaram lá, aí a gente teve pouco trabalho por parte do Estado para poder limpar aquelas áreas, foi mais a população local mesmo, com turistas, banhistas, que ajudaram a limpar, mas é uma contaminação dos recursos hídricos. Sem falar do lixo que nós liberamos aos mares, né? Todos os dias uma grande quantidade de lixo é liberada aos mares, o que também contribui ali para a contaminação desses recursos hídricos e dos animais, da vida marinha que ali existe. Tá? Aqui um exemplo do que seria aí, né, essa questão aí dos direitos dos mares. Então nós temos aqui, ó, mar territorial, que é a parte da plataforma continental, as praias, né? Aí a gente tem, ó, zona econômica exclusiva, que é onde existem as pescas, né? Aqui já é o alto mar, plataforma continental, talude, onde tem, ó, um declive maior, né? E aqui ainda assim pertence aos países. No caso, o Brasil. Seria mais ou menos aqui a região onde nós encontramos o pré-sal, por exemplo. Né? Então foi mais ou menos aqui que nós encontramos, seria isso. Então dentro do nosso limite. Por isso que a gente começou a explorar e começou a comercializar esse petróleo com outras nações e pedindo, liberando até que elas extraíssem esse recurso. O alto mar, esse aqui já não pertence a país nenhum. É um tratado entre as nações de que o alto mar é de uso ali comum para deslocamento de mercadorias, né? Para venda e compra de produtos, tá? Então é onde nós utilizamos. Então um sistema de escoamento de produção e de compra de produtos que a gente utiliza muito, que é o sistema de balsas de containers, né? São aqueles grandes navios cargueiros que carregam lá os containers, que fazem ali o processo de escoamento de produções. Então eles pegam lá os produtos que a gente importa, traz para a gente aqui naqueles containers, carros, eletrônicos, né, que é o que a gente mais importa, que é tecnologia estrangeira, porque a gente não produz tecnologia. E também leva tudo aquilo que a gente produz, principalmente gêneros agrícolas, como soja, sorgo, minério, milho, vai tudo ali naqueles containers para o escoamento da nossa produção. Então a gente utiliza muito o mar. Não só o Brasil, mas o mundo todo utiliza muito, porque é o sistema mais barato para você fazer o escoamento das produções. É utilizando esses cargueiros com containers aí carregados de produtos. É o mais barato que tem. Mais barato que o rodoviário, que o ferroviário. E é aquele que você consegue fazer, né? De forma interligada, as redes entre as nações, utilizando o mar. Mais barato do que você fazer pelo avião, que também daria, mas o sistema aeroviário é o mais caro que existe. Tá? A questão do Brasil ser o berço de águas escassas é uma das discussões da ANA, Agência Nacional de Águas, e do IBGE.
Por quê? O Brasil tem uma grande quantidade de água doce, a gente tem falado isso nas últimas aulas, mas ao mesmo tempo a gente também tem degradado essa grande quantidade. E de várias formas. Seja pelo desmatamento, seja ali pela crise hídrica que a gente provoca nesses rios, desmatando próximo a eles. A gente tem um rio aqui na nossa região, que abastece o Rio Paraguai. O desmatamento lá em Mato Grosso é muito forte nele, que é o Rio Taquari. Esse rio está deixando de existir porque a mata ciliar que protege o rio está sendo desmatada e liberando sedimentos ali para aquele curso hídrico, né? O que acaba degradando toda a região. Mais sedimentos vão para o leito do Rio Paraguai, o que vai impedir, com toda certeza nos próximos anos, o sistema de navegação da área. E quanto mais o leito do rio aumenta, significa que a embarcação não consegue passar. Então, são análises que a gente tem que fazer. E o Centro-Oeste está no meio disso aqui, né? No meio dessas águas que estão ficando cada vez mais escassas, devido ao desmatamento que ocorreu nesse bioma, né? Então, aqui nós temos a região do Centro-Oeste, Planalto Central, conhecida como berço das águas, vegetação do cerrado, bioma que ocupa mais de 20% do nosso território brasileiro. E um dos principais pontos da expansão da agropecuária. É só a gente lembrar que a Revolução Verde da década de 70 foi nessa área, né? Atividade que utiliza cerca de 70% da água consumida no país. De toda a água consumida, 70% fica só para a produção de grãos aqui na região Centro-Oeste, né? Como consequência do avanço da fronteira agrícola, o Cerrado já tem praticamente metade de sua área totalmente devastada. E a gente tem uma reserva ainda de vegetação em torno de 12%, o que seria ali uns 7 ou 8% maior que a da vegetação da Mata Atlântica, que é aquela que é a mais degradada do país, que é o processo de ocupação português começou ali naquela região, né? Desmatamento, degradação daquela área. Tá? Efeitos: ausência de vegetação nativa para proteger o solo, né? Já são percebidos, principalmente a diminuição da vazão dos rios e a escassez de água para abastecimento urbano. Isso também já é uma consequência. Vazão dos rios, Rio Taquari, os outros rios que estão cada vez mais aumentando os sedimentos no leito, e aí fica impossível a navegação neles. Ficando impossível a navegação, logo também fica impossível ter a vida ali naqueles rios, e assim vai. É uma escala, né? E falta de abastecimento. O que eu comecei a aula falando? Agora, esse final de semana, na sexta-feira, a prefeitura lançou um comunicado junto com a empresa concessionária, fornecedora de água, de que o uso racional da água já é algo necessário na nossa região. Vai faltar água para os próximos dias. E aí começou. Já tem vários bairros em Campo Grande que já ficaram sem água nesse final de semana. Tá? Então a gente usa demais na produção agrícola e vai faltar nas áreas urbanas. Vai faltar nas cidades. Tá? Isso já é um reflexo, né? O desmatamento é o principal agente a prejudicar esse ciclo desse abastecimento das águas. Você pode falar assim, eu não acredito que o desmatamento seja o principal, mas ele interfere diretamente no ciclo hidrológico. Nós estamos passando por um momento no Brasil em que o desmatamento em 2 regiões aumentou. E junto com ele, com esse desmatamento, também as queimadas aumentaram. Então você tem 2 agentes, desmatamento e queimada, atuando juntos ali para prejudicar 2 biomas. Ou seja, a floresta amazônica e o Pantanal. São as 2 regiões hoje em que nós temos desmatamento e queimadas ali ocorrendo, né? Então você pode passar um dia aí sem escutar esse assunto, mas não quer dizer que acabou essa degradação, ela continua ocorrendo. Mas está ocorrendo agora. Agora nós estamos tendo desmatamento na floresta amazônica, queimadas, por mais que o Estado, na figura do presidente, discuta e diga lá na frente que na mídia, né, na conferência da ONU, de que o Brasil é o que mais preserva e tem políticas ali de preservação, participou de todas as conferências. Ele não mente quando ele fala isso, mas ele mente quando fala que no momento é o país que mais preserva. Mentira, é o país que mais degrada hoje entre as potências, entre as 10 maiores economias do planeta, com toda certeza o Brasil é o que mais degrada. Porque os outros, você fala assim, mas os outros já não tem mais o que degradar, porque já degradaram no passado. Concordo. Mas o Brasil ainda tem o que proteger. O Brasil não precisava degradar, mas degrada mesmo assim. Que é algo que é pior ainda. De forma voluntária vai degradando.
né? Vai expandindo, porque são vários projetos, né? Tem um projeto de expandir a agricultura, expandir a pecuária, tem um projeto de mineração e que precisa ali diminuir o quê? A vegetação, a ocupação indígena, nativa, se tiver nessa área, então tem que diminuir para que consiga fazer esse processo, né, de ocupação dessas áreas. Então o desmatamento está ligado, porque ele atrapalha o ciclo hidrológico. A falta da vegetação na floresta amazônica já tem contribuído para a diminuição das chuvas, que a gente tem falado, eu tenho falado desde o começo do ano. Esse desmatamento que aumentou, e não sou eu que estou falando, é o INPE, Instituto de Pesquisa Espacial Brasileira, que utiliza os satélites para mapear desmatamento e queimada, disse, nos 2 últimos anos, aumentou o desmatamento no Brasil. Aí muita gente fala assim, mas o INPE tem comunista lá, né? Inventa aquelas conversas que a gente sabe, e aí você fala, então eu duvido do INPE. Mas aí você vai ver um outro órgão, que é muito mais confiável que o INPE, muito mais famoso até, que se chama NASA, que confirmou, né? E ainda mostrou que era maior ainda a quantidade do desmatamento e das queimadas, maior do que o INPE tinha apresentado. Aí você fala, não, então a NASA está falando, será que a NASA está com uma forma de conspiração contra ela? Não, está mostrando que de fato o Brasil é um país que degrada. E a gente lá fora é visto hoje, na atualidade, como um país que degrada o seu meio natural. Isso é um risco para o meio ambiente, para a sociedade brasileira, que vai faltar esses recursos, e é um risco para a economia brasileira. Vários países já não querem mais comercializar com a gente. E aí você vê o Brasil aparecer num debate presidencial nos Estados Unidos, onde nós somos vistos como um país que degrada. Porque o que o Biden fala é que o Brasil é um país que degrada. Então, por isso que ele vai sofrer sanções. Quem são os países que sofreram sanções nos últimos anos? Sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Então, aquela ideia de que o Brasil não vai virar Cuba, não vai virar Venezuela, né, não vai virar Coreia do Norte, não está tão longe assim de acontecer. É bem provável que a gente vire, e vire por um outro motivo. Antes era achando que uma eleição poderia fazer a gente se aproximar desses países, agora é a degradação ambiental. Então, degradar o meio ambiente vai aproximar a gente dessas nações que a gente não queria virar. Né? E foi uma ameaça, um tom de ameaça, né, que foi falado naquele debate por parte do Biden. Né, que está errado da forma que ele apresenta, é claro, né, mas foi uma forma impositiva, que é como os Estados Unidos tratam as outras nações. Né? Muito comum por parte dos Estados Unidos dessa forma. Né? Então, o desmatamento é um problema global. Aqui na América Latina, todos os anos, aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados de florestas são colocados abaixo. Isso aqui é a ONU que fala. Nos últimos anos, uma área maior que é a Suíça, nos últimos anos isso aumentou no Brasil, esse desmatamento. É o país que mais aumentou o desmatamento da América Latina é o Brasil. Por incrível que pareça. É a nação que mais desmatou. Mesmo assim, é a nação que mais nega esse desmatamento também. Que vai negando essa política predatória. Mas aí você vai ver um vídeo do ministério, um ministro falando junto com o presidente, ele fala de passar a boiada. Então, ao mesmo tempo que falam que não estão fazendo, o ministro se entrega numa gravação para o mundo todo ver. Aí fica difícil defender, né? Como se defende o cara que, ao vivo, lá com a galera, ele falou, vamos passar a boiada, aproveitar que está todo mundo falando só de pandemia, vamos degradar a floresta amazônica, tudo logo. A mídia não está focada nisso aí. O mundo todo está vendo isso. E o Brasil depende desses investidores estrangeiros, né, para manter ali a sua economia um tanto quanto estabilizada. Tá? Desmatamento aqui compromete a disponibilidade de água doce, as florestas responsáveis pelo reabastecimento dos lençóis freáticos, principalmente a floresta amazônica que produz a sua própria chuva. Né? Os rios voadores, como a gente já aprendeu em anos anteriores. Né? E acaba contribuindo aí também para o aquecimento global. Porque quanto menor for a sua área verde, menor será a área também de filtragem dos gases da atmosfera. Quer dizer que esses gases vão ficar cada vez mais na atmosfera. Os raios solares, quando infiltram no planeta, né, eles refletem no planeta, batem naquela camada de poluição e ali eles ficam, né, contaminando e aquecendo
e aumentando a temperatura do planeta, e a gente acha que todo dia está mais quente do que o anterior, que é mais ou menos essa fase que a gente está vivendo agora, né? Degradação ambiental que reduz também o nível de água dos rios, né? Pode até secar nascentes, influenciando diretamente ali no aumento das emissões de gases, do efeito estufa, né, que já é uma realidade. Esse assunto de desmatamento, aquecimento, tudo foi protocolado aqui no Acordo de Paris, né, que foi assinado, tá, em 2019 pelo Brasil, reassinado por ele no ano passado, mas que a gente não tem seguido ali, né, as diretrizes desse acordo. Tanto é que nós tivemos na semana passada o ministro da França pedindo para o acordo da União Europeia com o Mercosul, pedindo que esse acordo fosse cancelado, né, ou adiado, porque o Brasil não está respeitando ali as diretrizes de desmatamento e preservação da floresta, tá? E emissão de gases. Até que gases a gente não emite tanto, mas desmatamento a gente aumentou. Então, os países europeus, um de cada vez, estão pedindo ali para o acordo ser adiado. Primeiro-ministro da França, mas já tinha sido o presidente da Bélgica, a Alemanha também já tinha recuado, agora a França recua, e aí o Brasil vai se prejudicando, e no contexto geral, não só o Brasil, mas o Mercosul, países vizinhos ao Brasil que dependiam desse acordo para poder sobreviver, também vão sendo prejudicados devido à nossa ganância, né, e à nossa não visão ambiental ou de meio ambiente que nós temos aqui dentro. Tá? Esse acordo, ó, ele previa o Brasil se comprometendo a zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Alguém imagina isso para a próxima década? Não, né? Nós estamos iniciando uma nova década, 2020. Né? É o início dela. 2021 começa. Vamos começar 2021 com crise econômica, com desmatamento em alta, queimado em alta. Então, zerar o desmatamento da floresta amazônica para esses próximos 10 anos é algo impensável. Né? E tinha um objetivo, né? Lá, conter o aquecimento global. Esse é o objetivo principal hoje das nações. Né? Nós sediamos em 2018 o Fórum Mundial da Água, que é justamente aqui para discutir e analisar ali os problemas, ó, relacionados ao uso, né, da água no planeta. O Brasil foi sede, igual o Brasil é sede, já foi sede de várias outras coisas, né, Eco 92, Rio+20, esse Fórum Mundial da Água também o Brasil foi sede. E aqui, nada mais justo do que uma das maiores nações com maior quantidade de água potável do planeta discutir esse assunto. Ao mesmo tempo que a gente discute o assunto sobre o Fórum Mundial da Água, a gente também tem que discutir o quanto a gente tem degradado do meio ambiente, que a gente coloca em risco aí, né, esse recurso natural. Tá? Então, lá, sustentabilidade ambiental é um outro termo que aparece aqui no fórum, né? Benefício para a vida da Terra, para as próximas gerações. Né? Pela primeira vez o fórum ocorreu aqui no Hemisfério Sul, né? Compartilhando a água. Foi a primeira vez ocorrendo aqui, o Brasil foi o primeiro a sediar. E esse 8º Fórum Mundial, organizado aqui pelo Conselho Mundial de Água, né, ali pelo WWC, tá? Pelo Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas. Essa parte mais burocrática de sediar conferências, o Brasil tem feito muito bem nos últimos anos. Seguir as metas é que o Brasil não tem conseguido, principalmente nessa atual gestão. Né? Seguir metas ambientais não é uma pauta, não faz parte da pauta do governo meio ambiente. Não fez durante a corrida eleitoral, então também não é um estelionato eleitoral, porque isso não era uma política que estava ligada ao presidente que foi eleito, né? Mas nós sabemos que cada vez mais a sociedade mundial vai ansiando ali por preservação de meio ambiente. Então, se a gente não seguir o rito da comunidade internacional, nós vamos acabar aí pagando o preço, né? E o preço vai ser muito caro, tá? O preço vai ser as severas crises econômicas, né? A falta de crescimento econômico, os danos à sociedade brasileira que estão em jogo. Beleza? Bom, então nós encerramos esse assunto. Vou fazer a chamada aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisinha? Vou fazer a chamadinha aqui, aí eu já
libero vocês também. Beleza? Se ninguém tem nenhuma pergunta, deixa eu só ajeitar aqui. Primeiro A. E primeiro B. Hoje é dia 5 de outubro. O ano já está acabando. Amanda, tá aí? Tô aqui, prof. Beleza, vou marcar a presença, Amanda. Tá liberada, tá? Até sexta-feira. Ana Luísa? Não. Arthur? Tô Ibrahim? aqui. Ô, Arthurzão. Beleza. Breno? Não, né? Bruninha, Bruna Lopes. Tô aqui, professor. Ah, Bruna. Bruno me deu boa tarde hoje, não sabia, mas está aqui presente. Bruno Pode Donida. sair, professor? Tô Pode, aqui, quem Brito. respondeu a presença está liberado. Quem não dormiu aí durante a aula, né, tá liberado. Carol Savino? Não, né? Bruno Conte? Cadê o Bruno Conte? Tá aí? Não? Eduarda Lancini? Eduarda Tavares? Bruno Eli? Eduardo Bruno Eli? Tá aí? Pelo menos estava, Colorado. Enzo Calles? Fabrício Garcia? Garcia não? Garcia não. Fernando Biller? Maciel Júnior? Gustavo Schmidt Freire? Isabela Vec? Aqui, Brito. Beleza, presença marcada. Até sexta. Jaime? Presente. Jaiminho tá aí. Delpino caiu. Tô mas aqui, voltou. Brito. Beleza. João Vitor? Falou, até sexta. Até sexta, irmão. Lucas Iga? Luciano? Tchau, professor. Canomata? Até sexta. Oi, Brito. Tchau, Bruninha. Até sexta. Canomata, cadê o Canomata? Tá Oi, aí? oi, oi. Beleza, presença marcada. Luiz Henrique Salazar? Não? Salazar não? Beleza. Luísa? Não. Maria Eduarda Gasal? Não. Mariana? Também não, né? Braga também não. Murilo? Oi, tô aqui. Murilo tá aí, Murilovski. Meu Deus, mano. Chaparro? Chaparro também não. Vamos lá. Sala B rapidinho. Encerrando aí. Ana Clara? Não. Ana Paula? Bruno de Godoy? Carol Almeida? Serra, hein? Tá de parabéns. Clara Mendes? Você não errou? Tô aqui. Beleza, beleza. Você não errou. Enzo tá fora. Fabrício Rezende? Giovanni? Guilherme Bossai? Guilherme Simões? Isabela Risuto? Tô aqui, professor. Beleza, presença marcada. Jetson? João Vicenzo? Leonardo Badeca? Você não acerta uma, Bruno. Ô, Canomata, Oi. desliga o som aí, bicho. Tá jogando aí, eu tô fazendo chamada. Ou sai da aula. Badeca tá aí, Leonardo Badeca? Não? Letícia Capa Verde? Não. Luiz Rodolfo? Luiz Guilherme saiu, né? Maria Eduarda Barros? Não? Achei que a Barros tinha entrado hoje. Maria Eduarda Sene? Medeiros e Silva? Maria Fernanda? Maria Fernanda estava aí. Pedro Antônio? Thiago Lugo? Yasmin? E Sofia. Muito bem. Quem ficou aí está liberado. Vou salvar aqui e encerrar.
Barros ficou.